na parte de quarta-feira, a grande tribulação. A perseguição ao povo de Deus existiu no passado. 538 a 1798. 1260 anos de perseguição. Mas você não pode entender isso como sendo a grande tribulação. Porque a grande tribulação é a angústia qual nunca houve. A angústia qual nunca houve é mencionada em Daniel capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 1 e vamos ler aqui com você. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A angústia qual nunca houve, de Daniel capítulo 12, verso 1, não está se referindo aos 1260 anos da supremacia papal, a primeira supremacia papal, de 538 a 1798. Mas a angústia qual nunca houve é uma referência à angústia do tempo do fim. Queridos, nada se compara à angústia do tempo do fim. Mesmo que você queira exagerar a angústia do tempo do fim, é impossível exagerar. Eu convido você para ler comigo Marcos capítulo 13 e o verso 19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Quantas angústias qual nunca houve você pensa que existem? Quantas? Será que existem 2 ou 3 angústias qual nunca houve nem jamais haverá? Não, meu querido irmão. Angústia qual nunca houve, só existe uma. Por isso está dizendo, qual nunca houve. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Ou seja, não vai se repetir 2 vezes a mesma angústia qual nunca houve. É uma vez só. Nós entendemos que existiu uma angústia, uma perseguição ao povo de Deus durante a primeira supremacia papal, de 1260 anos, mas não se compara a angústia intensa que haverá agora no tempo do fim, quando a lei dominical for implantada mundialmente e o papado recuperar a supremacia perdida. Entendamos, queridos, que a história vai se repetir. A supremacia papal vai se repetir agora no tempo do fim, começando com a lei dominical. Queridos, nesse tempo da angústia final, é que Jesus Cristo está se referindo aqui, capítulo 13, verso 19. Mas você pode estar perguntando, pastor Samuel, nós não podemos aplicar isso também para a Idade Média? Pode. Nós podemos aplicar essa angústia, qual nunca houve, em Marcos capítulo 13, verso 19, para a Idade Média? Podemos. Mas nós não poderemos aplicar só para a Idade Média, porque a primeira aplicação, a aplicação primária desse texto é para o tempo do fim. Nós não podemos ficar com a aplicação secundária, aplicando-a para o passado, e esquecer a aplicação primária, que é exatamente o contexto do tempo do fim. Por isso, meu querido irmão, nós podemos comparar Marcos capítulo 13, verso 19, com Mateus capítulo 24 e também com Daniel capítulo 12, verso 1, quando você compara esses 3 versos, Marcos capítulo 13, verso 19, Mateus capítulo 24 e o verso 21 e 22, e você compara também com Daniel capítulo 12, verso 1, você entende que estão falando, os 3 versos mencionados estão falando da mesma angústia qual nunca houve. E a aplicação primária é para o tempo do fim. Podemos aplicar esses versos para a Idade Média, a supremacia papal da Idade Média? Podemos, mas desde que não esqueçamos a aplicação principal, que é agora para os nossos dias. Leia comigo, Mateus 24, verso 21 em diante. Porque haverá então grande aflição como nunca houve. É a mesma mensagem, é a mesma palavra. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Não podem existir 2 aflições como nunca houve,
porque aqui diz, nem tampouco há de haver. Vai acontecer uma vez só. Então, queridos, a forma correta de entendermos é que existiu uma perseguição grande ao povo de Deus na primeira supremacia papal na Idade Média. Mas a maior, chamada de angústia, qual nunca houve e jamais haverá, se aplica para o tempo do fim, a partir do decreto dominical, quando ninguém poderá comprar e nem vender, somente os que receberem o sinal da besta poderão comprar e vender, mas o povo de Deus selado pelo selo do Deus vivo não poderá comprar nem vender, vão viver pela palavra de Deus, vão viver pela misericórdia de Deus. Convido você para ler então Marcos capítulo 13, verso 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Sim, queridos, a perseguição da Idade Média, de 1260 anos, ela foi abreviada. Essa perseguição não foi intensa até 1798. Ela diminuiu em intensidade antes, com a Reforma Protestante. Porém, queridos, agora no tempo do fim, nós vamos ter outra supremacia papal. A supremacia papal do tempo do fim também será abreviada. Diz aqui em Mateus capítulo 24 e o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo está aqui ou está ali, não lhe deis crédito. Por amor aos escolhidos, a perseguição agora no tempo do fim será abreviada. Não pense numa perseguição agora no tempo do fim de 1260 anos. Ninguém sobreviveria. O povo de Deus desapareceria da face da terra se novamente uma perseguição de 1260 anos surgisse agora no tempo do fim. A perseguição do tempo do fim, juntamente com a supremacia papal do tempo do fim, não pode ser de 1260 anos. Agora, no tempo do fim, a perseguição será abreviada, o tempo será abreviado. Meu querido irmão, eu peço que você analise um pouco. Como é que Deus abrevia o tempo? Da mesma forma como Deus alongou o tempo. Quando Deus quis alongar o tempo, Deus pegou os dias literais e transformou-os em tempo profético. Assim como diz em Números 14:34, falando dos 40 dias que os espias espiaram a terra que manava leite e mel, Deus disse 40 dias, um dia para cada ano. Então vocês vão vaguear pelo deserto 40 anos, um dia para cada ano. Como é que Deus alongou o tempo? Transformando um dia literal em um ano. Isso é alongar o tempo, isso é tempo profético. Agora, quando Jesus diz que agora no tempo do fim, nesta perseguição, nesta angústia qual nunca houve, quando Jesus diz que por amor dos escolhidos, Deus vai abreviar o tempo. Como é que Deus abrevia o tempo? Usando a mesma estratégia. Deus pega o tempo profético e transforma-o em tempo literal. A perseguição da Idade Média foi de 1260 dias proféticos e agora a perseguição do tempo do fim será de 1260 dias literais. Mas, pastor, de onde você tirou esta ideia? Queridos, Deus fala claramente em Apocalipse capítulo 13, em Apocalipse capítulo 13, verso 5, quando fala da última supremacia papal, fala que o papado dominará o mundo após a cura da ferida mortal. Após a cura da ferida mortal, ele continuará o seu domínio e perseguição por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio literais. Apocalipse 13, verso 3, fala da ferida mortal que o papado recebeu lá em 1798. E o verso 3 e 4 fala da recuperação da ferida mortal. Fala exatamente isso. Lemos então Apocalipse 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Ela está sendo curada.
desde 1929, quando o Tratado de Latrão foi assinado entre Benito Mussolini e o cardeal Gaspari, representando o Vaticano. Queridos, no dia 11 de fevereiro de 1929 foi assinado este tratado, restaurando o Estado do Vaticano e colocando o Papa numa posição de rei de Roma. De 1929 para cá, a ferida mortal está sendo curada gradualmente, mas será totalmente curada quando a lei dominical for implantada e a lei de Deus for abolida da face da terra. Eles terão então pisoteado e calcado a lei de Deus a pés e rejeitado a misericórdia divina. Então haverá a última supremacia papal, após a ferida mortal ser totalmente curada. E esta última supremacia papal, a Bíblia menciona de quanto tempo será: 42 meses. Portanto, quando você lê Apocalipse 13, verso 5, você não pode esquecer o verso 3 e o verso 4, que menciona a ferida de 1798 e que sugere a cura desta ferida. E então, a popularidade papal voltou a existir e ele passou a ser adorado e honrado novamente. Por isso, Apocalipse 13, verso 4 diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Está vendo aí a recuperação do poder papal no tempo do fim? E por quanto tempo? Verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quando? Agora no tempo do fim. E deu-se-lhe poder. Quando? Para continuar por 42 meses. Queridos, se nós aplicarmos esses 42 meses para a Idade Média, seria uma aplicação legítima, porém secundária. Mas se nós aplicarmos esses 42 meses para o tempo do fim, é uma aplicação legítima e primária. Aplicação primária, porque está dentro do contexto do capítulo inteiro, o capítulo 13 inteiro do Apocalipse. Portanto, meu querido irmão, nós vamos ter a última supremacia papal do tempo do fim. Mas Jesus Cristo conforta o nosso coração, dizendo: esse tempo será abreviado. 3 anos e meio para um acontecimento mundial, ele é pouco, é um curto espaço de tempo. E lembre-se, a perseguição não será intensa em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso Deus fala que o povo de Deus encontrará refúgio nas montanhas, no campo, saindo das grandes cidades. Deus nos amparará. Deus não somente manda você e eu guardarmos o sábado. Deus não somente sela-nos com o selo do Deus vivo. Deus não somente nos batiza com o Espírito Santo. Deus também nos sustentará, não deixando faltar nosso pão nem nossa água. Vai nos amparar, vai nos proteger. E lembre-se, depois que a porta da graça se fechar, nenhum dos filhos de Deus morrerá, não mais mortes. Queridos, Jesus Cristo fez provisões para você e para mim, para este tempo do fim. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o grande vitorioso. Aleluia!